Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Irmãos, estamos tratando então na EBD do tema fé e sexualidade, ou sexualidade e fé. A ordem não importa, mas o tema é importante. Já falei no começo também, no primeiro encontro. Nós pensamos nisso porque entendemos a partir de conversas, de palestras pastorais, encontro de pastores, a luta que está sendo nas igrejas, o entendimento disso, principalmente da sexualidade à luz da fé. Então, tornou-se um assunto meio que tabu. Não é discutido, não é tratado, permanecem as dúvidas, e muitas vezes alimenta-se pecado em torno disso, porque quando fala de sexualidade, isso aí é muito amplo, e é bem diferente do que o que nós vemos hoje, do que a igreja, de fato, interpreta à luz das Escrituras. A gente precisa ter bastante cuidado para o nosso procedimento mesmo. Porque sexualidade não é só sexo. Né? A sexualidade é ampla, uma gama de coisas que a gente chama de sexualidade, que todos nós temos, passamos, e é uma dádiva de Deus. Essa é a questão. Ela é uma dádiva de Deus. Por ser uma dádiva de Deus, precisamos entender isso aí corretamente à luz da Bíblia, para que a gente viva a sexualidade de uma forma saudável. E não da maneira como estamos sendo... Na verdade, sempre aconteceu. O Bruno Borges é interessante, porque vários fazem esse tipo de trabalho, mas ele traz um tratado da sexualidade a partir lá da criação. Ele quer mostrar o desastre que foi para a sexualidade o afastamento de Deus. Então, foi desastroso. Uma das expressões que ele usa, eu vou ler um texto inicial aqui, é que aquilo que não se tinha medo e temor, o homem e a mulher estavam nus, passou a ser algo, né, de vergonha. Então, você vê que o pecado, na verdade a queda, ela descaracterizou as coisas que Deus fez perfeitas. Deixa eu ler aqui, isso talvez vocês não vão, vai parecer fora de contexto, mas não é. Eu vou ler 2 parágrafos que o Bruno Borges ele escreve no seu livro, né, Sexualidade Bíblica. O que eu já li do livro, meus irmãos, muito bom, ajuda bastante, tá? Aquele que quer conhecer um pouco mais, a abordagem que ele faz é de fato a saída do jardim como afastamento de Deus, portanto, o perigo, né, afetou a sexualidade. Ele diz assim, ó, o pecado não interferiu apenas no comportamento moral, também prejudicou todas as partes da criação, incluindo a estrutura fundamental da sexualidade humana. Esse momento alterou a dinâmica relacional, espiritual, emocional e física da vida humana. Então, ele está mostrando o estrago do pecado. Aí ele diz mais aqui, esse é um pouco maior esse parágrafo, mas preste atenção que ele fala da procriação. Essa vergonha, e agora de um homem estar na frente de uma mulher, ele fala logo na sequência, os dois estar na frente um do outro, essa vergonha rapidamente impactou a procriação. O mandamento de Deus de sejam férteis e multipliquem-se nunca foi revogado, mas o espírito com que isso seria cumprido mudou. Então, permanece o mandamento, mas o cumprimento foi mudado. Em vez de aceitar as crianças como bênçãos e coparticipantes na obra vivificante de Deus, a humanidade começou a ver a procriação como um fardo ou algo opcional. Com o tempo, esse pensamento acabaria evoluindo para práticas como aborto, esterilização e uso de contraceptivos que evitam a gravidez. Embora haja espaço para discernimento e responsabilidade no planejamento familiar, uma mudança profunda nos padrões culturais estabelecidos fez com que as pessoas não estivessem mais tão receptivas à vida. A procriação, antes um ato de celebração que refletia a natureza criadora de Deus, tornou-se um lugar de medo, de controle e de fuga.
a gente pensar o que a gente vai falar nessa manhã, que tem a ver com isso. Deus, Jesus Cristo é o Senhor do sexo ou da sexualidade. Vamos orar ao nosso Deus. Lembrando, meus irmãos, que vocês podem fazer as perguntas, devem fazer perguntas, coloque aqui na caixinha, tá? A gente não está abrindo espaço no meio, senão não anda, né? Acabam vocês fazendo perguntas boas, e a gente não consegue caminhar. Então, façam as perguntas, ponham aqui que elas vão ser respondidas em algum momento. Nosso Deus, obrigado, Senhor Deus, por nos permitir estar aqui nessa manhã. Somos gratos, Pai querido, agradecemos pelo tempo. A chuva, Deus, para nós é um benefício, é um bem-vindo do Senhor. Por isso agradecemos por ela também. Agradecemos por termos um lugar onde nós podemos nos ajuntar nesse dia de descanso, Deus, e adorarmos o Senhor, o Criador de todas as coisas e também da sexualidade. Muito obrigado, meu Deus. Ajuda-nos, fala ao nosso coração, instrui-nos, ó Deus, nessa manhã. E que a palavra do Senhor venha também a fechar esse momento, ó Deus, como a boa palavra, aquela que nós precisávamos ouvir. Nós o agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. A gente viu semana passada, na aula anterior, a gente viu que a sexualidade, ela é como parte inerente da vida humana. Eu estou dizendo com isso que não dá para você falar assim, por que está tratando de sexualidade? Isso aí é uma coisa, é apenas um pontinho, não, ela é um ponto importante. A gente viu, uma das que nós vimos, é que ela tem a ver com a nossa identidade. Claro que é, né? Totalmente com a nossa identidade. A homens, a mulheres, isso tem a ver com o quê? Sexualidade. É uma dádiva de Deus e envolve uma diversidade de manifestações. Nós falamos, né, como romantismo, atração afetiva, emocional, sexual. Vimos ainda a perspectiva da sexualidade dentro de uma visão social, movida pelos sentimentos. Nós fizemos essa abordagem, né, que é o que acontece hoje. O que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito sobre sexualidade. Isso vai para o campo pessoal e sentimental. A expressão identidade que foi colocada no gênero, identidade de gênero, ampliou ainda mais a definição de gênero para mais do que apenas homem e mulher, masculino e feminino, como Deus criou. E aqui eu quero deixar aberto mais uma vez esse parênteses. Nós não estamos falando sobre sexualidade, nós estamos falando de sexualidade à luz das Escrituras, tá? Então, há uma defesa da sexualidade à luz da fé. Essa é a nossa intenção, tá bom? Então, a gente não vai aqui discutir, né, caminhos que a sexualidade, né, vai alcançando, principalmente vindo de fora para dentro. Nós vamos fazer abordagem sim, mas não é nosso interesse. Nós queremos mostrar à luz das Escrituras a questão da sexualidade humana, tá bom? Essa questão, então, de identidade de gênero que a gente viu que foi ampliado, é percebido em expressões de gênero. Eu falei isso também, como você percebe, é uma pessoa, né, que expressa o que ela sente, o que ela crê pelo que ela sente que ela é, né? Fala, a forma de falar, a forma de se vestir, muitas vezes, tá? Gesticular, vai mostrando como que essa pessoa, o que ela crê sobre sexualidade. Vimos também que as Escrituras têm uma única maneira de enxergar a sexualidade, que é pela perspectiva única de Deus. A Bíblia, então, foi o tema da aula passada, é normativa para a sexualidade. É nesse ponto que eu estou me pegando. Tá? A Bíblia como norma para a sexualidade. Vocês imaginam, eu não enxergava facilmente esse tempo. Não podia enxergar no meu tempo passado, quando eu era jovem. E eu enxergo esse tempo hoje, é assustador. Mesmo eu sabendo do pecado, conhecendo a história de Sodoma e Gomorra, tantas coisas que a Bíblia não deixou de relatar. Mas para mim é assustador. Agora pensem nos nossos filhos, que ainda hoje têm essa bagagem de ensino sobre isso. Mas daqui a um tempo, como será? Porque
a ideia da perversidade na sexualidade é intensa. E vem como um liberalismo, né? Que tudo pode, porque eu sou dono de mim. Quando eu digo que eu sou dono de mim, normalmente eu estou excluindo a intervenção divina na minha vida. Nós cristãos pensamos o quê? Cremos em quê? Nós somos libertos, mas o Senhor é dono de nós. Nós somos escravos de Cristo. Nossa vontade é para Deus, não é mais para nós mesmos, tá? Nós vimos que, nesse contexto aí, a Bíblia ela é normativa, então, para a sexualidade, através de algumas afirmações. Nós fizemos essas afirmações, eu fiz, né? Diante dos irmãos, vimos que a Bíblia é de inspiração divina, ela é autoridade como palavra de Deus em sua totalidade. Por que eu estou falando isso, mais uma vez? Porque você tem ouvido alguma coisa que a Bíblia não é suficiente? Você tem ouvido isso, que a Bíblia precisa de algum complemento? Você tem ouvido isso, que a Bíblia é um livro muito antigo e que não contempla as necessidades humanas do século XXI? Pois bem, eu tenho ouvido isso direto. Então, o princípio é que Deus e a sua palavra, obviamente, ela rege as nossas necessidades, a nossa vida, né? E aí tem incluso, obviamente, sexualidade. Vimos que ela não contém erros e, portanto, deve ser nossa infalível regra de fé e conduta. E, por fim, por tudo isso, resumidamente, todas as ações humanas, criações, escritas, ciências, qualquer tipo de academia, elas precisam submeter-se às escrituras e que também ela jamais é uma ferramenta opressora na área da sexualidade. Tá? Isso então, primeiro, toda ciência deve estar submissa a quem? A Bíblia. Toda ciência. Não tem problema, a pessoa descobriu algo que pode exterminar o mundo. Essa ciência, ela precisa submissa a quem? As Escrituras. Ela é boa, não é? Aplique-se. Ela é nociva, não aplica, mas está submissa às Escrituras, o que acontece? As Escrituras é que dá a direção. É nesse sentido. Não há ciência que não provenha de Deus. Então, isso tem que estar bem claro para nós, para que tudo que nós fizermos entenda que existe um Deus que coordena todas essas coisas. Assim, a Escritura não é opressora à sexualidade. Tá? É essa a expressão que a gente ouve. Que ela oprime, ela reprime o sentimento pessoal. Imagina. Alguém tem dúvida sobre isso? Eu vou só abrir essa pergunta. Alguém que tem dúvida? Pastor, mas não é opressora, não? Ela não deixa fazer o que eu quero. Ela não deixa... Estou botando entre aspas, tá? Que não é o que eu creio. Ela não deixa eu tomar as minhas decisões como eu gostaria. Normalmente, quando a nossa decisão é contrária à Bíblia, o que está acontecendo conosco? Tem um ponto de pecado aí, né? Que está agindo. Então, a nossa fé nos permite afirmar que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor da nossa sexualidade, ou até do sexo, tá? A gente restringir. O autor ele trabalhou mais a questão do sexo mesmo. Eu estou tratando a questão da sexualidade. Jesus Cristo é o Senhor dos dois, tá? E essa afirmação, meus irmãos, ela não é aquela afirmação vazia, né? Como o mundo faz, né? Que o Senhor do sexo é aquele cara que comanda o sexo aí fora. Não, não é isso. Jesus é o Senhor do sexo, por quê? Porque Ele é o Criador do homem e da sexualidade, tá? É por esse motivo que Ele é o Senhor. Ele é o Salvador nosso, Criador de todo o universo. Aí, eu quero ler em Colossenses 1, de 13 a 20, a descrição que Paulo faz, né, de Jesus Cristo. E Paulo vai fazer uma afirmação sobre Jesus, de um Jesus que não é alheio, não estava alheio à criação, ele criou um Jesus que é Deus. Paulo faz isso para que a fé das pessoas não tivesse equivocada, né? Eu creio num Jesus que ele é menor que Deus. Não. Paulo está dizendo que não é assim. Colossenses 1, 13 a 20 diz assim: Ele
nos libertou do poder das trevas, olha a operação de Cristo, nos transportou para o reino do seu Filho, está falando de Deus, né? Seu Filho amado. Paulo está falando de Deus para ele entrar na questão de Jesus Cristo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é Jesus, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não de nós, não como interpretam aí, que Jesus é o primeiro de nós. Ele é primogênito porque, de fato, ele está acima de todos. Ele foi o primeiro. Ele vem e encarna, mas ele vem do céu. Ele já é existente. Primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, né, é eterno, nele tudo subsiste. Esse é o Cristo que que te salvou, que te redimiu. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para ter primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Aqui é amplo, né? A divindade, tudo está em Cristo. Não há em Cristo falta de alguma coisa que deixe ele incompleto, como Deus, como Senhor. E, finalmente, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nada está distante da operação e da reconciliação que Cristo operou. Então, por exemplo, quando o texto diz que toda a humanidade geme aguardando a redenção, é porque toda a humanidade, aliás, toda a criação foi atingida pelo pecado. E o homem e a sexualidade, obviamente. Abraham Kuyper, ele é um teólogo e estadista holandês, ele é bem conhecido, tem alguns livros. Ele afirma o seguinte, é uma frase muito conhecida, já citamos algumas vezes aqui, mas tem a ver com essa ideia da totalidade do Cristo, né? Que acampa toda a criação e todas as coisas, todos os sentimentos. Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo pertence a Cristo. Então, nós somos chamados dessa forma, meus irmãos, a olhar para o domínio soberano de Cristo na área da sexualidade. Eu quero ler ainda mais um texto que tem muito a ver com isso que nós estamos falando, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 ao 17. 1 Coríntios 6, 12 a 17, ele diz assim, e aí Paulo está falando da questão do nosso corpo diante de Deus. Vocês lembram daquela tradicional frase, meu corpo e minhas regras, né? Obrigado, tá vendo que vocês estão bem ligados, né? Essa é uma frase que ficou, por quê? Porque no meio cristão, lá fora não, mas no meio cristão, a gente, né, nós sentimos que isso para nós não funcionou. Meu corpo, minhas regras, né? Mas é uma coisa que vem de fora para dentro desse contexto da sexualidade, que Deus não intervém na sexualidade. No meu sentimento, Deus não intervém. E se Deus é bom, como ele diz ser bom, ele não intervém. Ele me ama, então ele ouve os meus sentimentos e aceita meus sentimentos. E qual é o problema do nosso sentimento? É aquilo que o profeta diz, né, que o nosso coração é enganoso. Então, quando alguém diz assim, olha, eu sinto, eu estou fazendo isso porque eu sinto, né? Na área teológica, e eu diria tudo, porque para nós tudo é espiritual, é perigoso. Porque é o nosso sentimento que está ditando o que a decisão que nós vamos tomar. Ele diz assim, do 12 a 17, porém,
o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor Senhor Jesus, né? E também nos ressuscitará pelo seu poder. Então ele está tratando assim, esse corpo pertence a Deus, porque Deus vai ressuscitá-lo um dia. Pode estar pó do jeito que vai virar pó, pode estar no mar, jogado no mar, como muitos jogam, enterrado onde quer que seja, Deus vai ressuscitar esse corpo. E aí ele diz mais, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Porque a ideia aqui é prostituição, né? Combate aqui. De modo nenhum. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. E aqui é espírito de vida mesmo. É uma só vida com Deus. Com Cristo. Então, meus irmãos, a sexualidade, ela é um dos principais aspectos da nossa identidade e da nossa existência como humanos. Por isso que o diabo não vai dar moleza nessa área. Por isso que essa é uma das áreas mais perigosas na vida humana. Seja pessoa casada, solteira, não importa. Criança até adulto, idoso. Quantas coisas acontecem dentro dessa área perigosíssima. Por que o diabo quer ter o controle da sexualidade? Porque ele sabe que ali ele consegue derrubar pessoas, destruir famílias. Então ela faz parte da identidade da existência humana. No entanto, aquilo que sabemos ser um dom de Deus, uma dádiva, para cada um de nós, portanto, algo já definido, algo exclusivo e pessoal, passou a ser o quê? Motivo de debate público. E esse debate, meus irmãos, não é um debate propriamente naquilo que de fato precisa ser debatido sobre sexualidade. Por exemplo, abusos, né, que a gente vê, ou coisas semelhantes a isso dentro da sexualidade, precisa ser trabalhado, precisa ser debatido, né? Precisa ser intimidado essas pessoas, né, de alguma forma também. Mas o debate não está nesse campo. É uma defesa daquilo que é conflitante com o que a Bíblia e a sociedade já consensou. Eu estou falando que a própria sociedade, o que está havendo é uma mudança, mas a sociedade, de uma forma natural, ela já tem um consenso, que é bíblico, sobre sexualidade. Mulher gera filhos, homem não gera filhos. Isso que é consenso, sempre foi consenso, já não é tanto mais o que? Consenso. Tá? E aí o sentimento pessoal ele passou a ter primazia, ao que já era convencionado como uma coisa certa, e já era apropriado para reger a vida de cada ser humano na área da sexualidade. Então agora existe uma disputa que mina nesse campo da sexualidade, obviamente, negativamente. Tais assuntos se tornaram discussões centrais em todo tipo de comunicação social e mídia em geral, e grande parte de instituições de ensino. As primeiras lutas de um aluno, pelo menos são coisas que eu recebo, né, de informação, quando ele vai numa faculdade, a sua sobrevivência nessas questões. O que você pensa sobre quem é homem, quem é mulher? Ai do rapaz ou da menina, se eles vão falando. Né? Ai daqueles que, biologicamente, eu creio que é uma criação de Deus, que Deus criou biologicamente o homem e a mulher, assim nascem, sexo masculino e feminino. Ele é escorraçado, vai para a fogueira. Eu não estou exagerando. Esse é o clima. Esse é o domínio que tem. E as pessoas ainda defendem. Ah, não é bem assim? É assim. E é nesse ponto que eu quero chegar, nesse estudo, que um desses autores vai falar que a gente precisa realmente, a igreja precisa se posicionar biblicamente no que ela crê. Albert Muller, um batista, já citei ele da primeira vez também, ele escreveu o livro Desejo e Engano, eu mostrei aqui na vez passada, ele diz que
Os cristãos, então, precisam manifestar sua defesa e crença sobre a sexualidade. Uma vez que portamos o correto entendimento sobre tal, pois ele está diretamente pois ela, sexualidade, está diretamente conectada e dependente daquele que a criou, que é Deus. Então, ele está falando isso, que nós precisamos, de fato, ter isso muito claro. O posicionamento aqui é você compreender isso e ter isso claro. Ah, meu irmão, você... Não, meu irmão, né? Você que é crente aí, mas você não tem problema de eu ser homem, mas me portar como mulher. Você não se importa com isso, não? Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Quer fazer, faça. Qual que é o certo? Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Entende? A gente não está arrumando uma briga com essas pessoas. Nós temos que nos posicionar com relação ao que nós cremos e nós vivemos. E nós acreditamos para nós e para os nossos filhos. É um lamento que a gente tem apenas. É um lamento. Né? Tudo que nos compõe é do interesse de Deus. E Ele tem as orientações apropriadas para que nós as obedeçamos. Então, olha que nós estamos voltando para onde? Para Deus. Temos, então, a realidade de uma sociedade que busca, na área da sexualidade, uma liberdade fora de Cristo e de Deus, fora do Espírito Santo, fora das Escrituras. É assim. E talvez por a igreja não colocar isso aí em evidência, esse assunto, a gente também vá vivendo isso, só que nossos filhos, nós e nossos filhos, vamos recebendo essas informações. Não bastasse haver esse tipo de comportamento sexual, nós temos hoje igreja que atende essas pessoas do jeito que elas são. Não precisa mudança. O que está acontecendo? Está se abrindo uma porta nova no Evangelho para receber essas pessoas desse jeito. Nós as recebemos aqui. Mas se elas querem ser membros da igreja, o que elas vão ter que ser? Entender que precisa haver uma transformação de vida. E essa transformação é Cristo. É quem faz na vida delas, né? Para entendermos melhor essa afirmação, que a sociedade está fazendo contra a sexualidade bíblica, a gente precisa primeiramente compreender a afirmação verdadeira da condição do homem, que ele é caído da presença de Deus. Então você tem que compreender isso. E por que isso é conforme está sendo? Porque houve a queda. E aí o Bruno trabalha muito bem essas questões. Porque ele começa lá, está tudo bem. Aí chega um momento que as coisas mudam totalmente. A partir daí chegamos na também verdade de que nossa sexualidade, em todos os seus aspectos, ela foi atingida pelo pecado. É por isso que a gente vê isso que está acontecendo. É por isso que Sodoma e Gomorra fez o que fez e viveu como viveu. Mas não é só a questão de sexualidade que a queda atingiu. Nós estamos tratando de sexualidade, mas foi tudo. Rosária Butterfield, ela, naquele livro União com Cristo e Identidade Sexual, ela diz o seguinte sobre essa associação pecado e sexualidade após a queda. Ela diz assim, de fato, pecado e sexualidade andam juntos como manteiga de amendoim e chocolate. O americano conhece bem essa conjugação, né? Eles gostam. Sempre foi assim, mas o crescente desrespeito e rejeição das normas bíblicas criou um turbilhão de pecado sexual. Qual é a razão? A rejeição. Porque mesmo havendo a queda, o que tem para nós? Deus nos deu o quê? Deus nos deu a libertação. Deus nos libertou do pecado e nos deu uma palavra. Então houve a queda, sim. Mas há uma redenção? Sim, há uma redenção. Mas aí ela fala aqui, o desrespeito e rejeição. Isso é terrível. As normas bíblicas. Então, como igreja, nós somos cristãos. Você é cristão, eu sou cristão. E o que nos define como cristãos?
Com certeza, meus irmãos, não é a ausência de pecado. Nós nem temos como não ter o pecado presente em nós. Então, o que nos define é, primeiramente, a nossa compreensão de que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. A Bíblia, então, nos ensina que somente Cristo pode nos libertar desse poder do pecado sobre nossas vidas. Deus aí, então, Ele nos chama, nos regenera e nos leva até Jesus. E aí, há um operar do Espírito Santo, como nós já conhecemos nas Escrituras Sagradas. Quero dizer com isso que nós somos transformados. Aquele que é fruto do pecado é transformado por Deus, pela operação de Cristo e do Espírito Santo. Então, a desculpa que as pessoas dão, né, que não tem jeito, ou então, que não é desculpa, mas que a permanência no pecado, ou que Deus, se Ele é bom e Ele gosta das coisas boas, Ele vai permitir que eu faça o que eu quero fazer. Enfim, tudo isso aí são coisas que as pessoas arrumam porque elas estão longe de Cristo, não creram em Cristo. Nessa direção bíblica, então, da redenção dada por Cristo, nós passamos a pertencer a Jesus, a reconhecê-lo como nosso Salvador, mas também Senhor. Não dá para separar as duas coisas. O Salvador, Ele é Senhor. E quem é Senhor, manda, tá? E quem é servo, obedece. Aqui está uma verdade intrínseca a tudo isto. Pertencemos a Cristo em nossa totalidade e não em partes. E não somos de nós mesmos, ou de outra pessoa, ou de algum outro Deus. Nós, queira o homem aceitar isso ou não, ele pertence a Deus, em primeira instância. Mesmo aqueles que falam, meu Deus é não sei quem, ele pertence ao Deus. Deus é o Senhor de tudo e de todos. Isso é importante, porque isso vai definir o que nós cremos e que nós não cremos, como nós praticamos e vivemos a nossa vida. Também na área da sexualidade. Paulo escreveu esse pertencimento na forma de uma identidade nova dada por Jesus, na qual nós passamos então a viver. Ele diz assim, lá em Gálatas 2, 20 e 21, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não aniquilo a graça de Deus, ele fala no 21. Então, essa vida com Cristo, que coordena todo o nosso ser, não é uma anulação nossa, não está nos anulando, não está absorvendo a nossa individualidade, mas viver na carne pela fé em Cristo. É isso que nós aprendemos. Viver a nossa vida, mas com fé em Cristo, pela fé em Cristo. Portanto, tudo em nós vem e é de volta para Cristo, vai de volta. Né? Aliás, vem, é de Cristo e vai de volta para Cristo. Dessa forma, consideramos a queda como uma realidade que trouxe o pecado, afetando toda a criação, inclusive a sexualidade, como uma dádiva do nosso Deus. Vale repetir, então, como já vimos, que toda a criação pertence a Cristo, e de tudo e todos ele é o Senhor, como lemos em Colossenses 1, 16 e 17. Tudo pertence ao Senhor Jesus. Assim, Cristo como Senhor de tudo, Cristo como Senhor do sexo, ou da sexualidade, ela o fez para a procriação da imagem de Deus. E aí, meus irmãos, quando nós falamos de sexo propriamente, prazer está presente no sexo, mas tudo vem de Deus. A procriação está presente no ato sexual, tudo sempre para a glória de Deus. Não há problema nisso.
Onde há o problema é a perversão que está se trazendo em torno da sexualidade, mudando o conceito e o princípio de Deus desde a criação. Então, eu não tenho outra forma de passar para a igreja esse tipo de informação e ensino se não for dentro do prisma bíblico e olhando para as Escrituras, me apoiando nela e unicamente em Deus para a gente conseguir entender, né, esse emaranhado que o mundo criou em torno da sexualidade. Se ele fez para a criação, para a procriação e tal, existe um peso teológico, então, profundo, tanto na sexualidade quanto no sexo. Um peso teológico, Deus, enorme na questão da sexualidade. Não pode separar a sexualidade, se colocar ele como uma ciência, né? A ciência, a sexualidade separar de Deus. Porque Deus não contemplou todas as necessidades humanas. É mentira. Contemplou tudo e de forma perfeita. Então, não cabe nesse contexto, então, o meu sentimento naquilo que Deus criou e determinou em como deve ser e funcionar. Meu sentimento não entra nessa conta. Eu sinto que tem que ser diferente do que Deus fez. E aí entra a questão de identidade, de gênero, por exemplo. Porque você sabe que esse tema que nós estamos falando aqui, ele é amplo, ele é muito discutido, e ele fere o orgulho daqueles que se defendem e defendem o pecado. Então, claro que não é agradável, né, esse tipo de coisa. O Bruno Borges, Sexualidade Bíblica, desse livro aqui, ele diz que o papel do ser humano na procriação não é simplesmente biológico, mas também espiritual e relacional. E essa parte que as pessoas, né, vão tentando omitir. Porque o que acontece com o ser humano hoje? O ser humano sob o pecado, né, egoísta. Ele quer prazer para si. Ele não quer, ele não compartilha muito, né? O sentimento dele voltou-se para ele. Por isso, meus irmãos, que a igreja ela quebra essas coisas. Você já percebeu isso? Que Deus te ensina e ensina para nós que as nossas coisas não são só para nós, mas são para quem? Para os nossos irmãos, para a comunidade. Que nós participamos da vida do outro de forma boa e agradável, de forma que ele receba os benefícios que eu tenho também, eu partilho com ele. A igreja é diferente, porque a igreja ela é bíblica. O manual que nos rege é a palavra de Deus. Então, a sociedade fora desse olhar de Deus, ela entende que quase que sempre o sexo e a sexualidade em geral como fonte de prazer e satisfação pessoal, novamente, sem intervenção divina, seja total ou parcial. Deus não entra nessa equação. Parcial vai entrar quando? Quando estão criando atalhos e colocam Deus. Mas para Deus existe uma adoração parcial? Não. Nós podemos ser pecadores, podemos adorar com faltas, mas sabe como chega diante de Deus nossa adoração como verdadeiro servo de Deus? Chega aceita para Deus. Por quê? Porque Deus olha para nós, Ele olha para a redenção que há em nós. Ele olha para o Cristo que nos redimiu, que foi perfeito. Ele cumpriu o que você não cumpriu, o que eu não cumpri. Tá bom? Mas não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser um atalho que nós criamos. Uma aceitação, um amor que não existe, que não é bíblico. E aí não glorifica a Deus, obviamente. A partir então, agora eu vou finalizar, mas são algumas pontuações. A partir dessa importante compreensão sobre Cristo, e também olhando para a sociedade, aí eu estou pegando alguns pontos da aliança evangélica. Como que a sociedade primeiramente olha então? Vamos lá, alguns pontos. Diante de uma sociedade que defende que o campo da sexualidade seja espiritualmente neutro, isento e autônomo em relação à teologia e à pregação das Escrituras, uma sociedade que defende ainda que as questões ideológicas e político-partidárias
em torno da sexualidade sejam mais importantes e prioritárias do que o significado religioso e teológico. Uma sociedade que relativiza o ensino bíblico sobre fé e sexualidade, sob comando de teorias ideológicas, buscando instalar a ideia de opressores e oprimidos, porque é isso que eu ouço. Nas escolas ouvem isso. Também uma sociedade hedonista, né? Eu gosto muito dessa palavra associada com egoísta, tá? Uma sociedade hedonista que prioriza o bem-estar individual nas questões de moralidade, porém sem submissão ao senhorio de Jesus e às bem-aventuranças bíblicas, diante também de uma sociedade que se autoafirma e autoexpressa sua identidade moral sem considerar a submissão ao senhorio de Jesus. Ainda, uma sociedade moderna que promove a idolatria do ego e o falso evangelho da felicidade terrestre por meio da autoafirmação individual. Percebe aqui, né, que as coisas são muito semelhantes e elas rodam, estão no mesmo círculo. Individualismo, fora Deus. Por fim, também uma sociedade que mede a liberdade e a dignidade da pessoa humana pelos valores da revolução sexual moderna. Nós vamos fazer 5 afirmações, ou até reafirmações do que nós já fizemos antes. Diante de tudo isso, reafirmamos o quê? Que Jesus Cristo, Ele é o único Senhor da sexualidade humana. E os corpos das pessoas pertencem a Ele. Nós não abrimos mão disso. Nós pertencemos a Cristo na totalidade do nosso ser. Seu trabalho é fruto do cuidado de Deus na sua vida. Sua esposa ou seu esposo é fruto do cuidado de Deus na sua vida. Seus filhos são frutos do cuidado de Deus. A enfermidade está nesse contexto de um Deus que nos ama. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se amamos a Deus, Deus é tudo em todos. Afirmamos também que o caminho de Jesus Cristo é irreconciliável com o ego moderno e que tudo que envolve a sexualidade, e aqui inclusive o sexo, né, não só romantismo, tudo que envolve a sexualidade deve existir para a glória e honra de Jesus Cristo. 3, que cada cristão deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, colocando seu corpo, seu sexo, seus desejos e todos os seus afetos a serviço do Salvador. Eu já ouvi muito, meus irmãos, principalmente na área homossexual, falando uma verdade, a dificuldade, a luta que é, porque muitos compreendem isso como uma luta grande, difícil de vencer, né? Diante de Deus. E por isso, meus irmãos, às vezes continuam na prática. Eles ficam um pé dentro do cristianismo, muitas vezes um pé fora, né? Isso não serve a Deus assim. Só Deus sabe da salvação dessas almas, né? A gente não está aqui fazendo julgamento. Mas precisa colocar diante do Senhor. Porque as tentações, elas não vêm só para quem é homossexual. Vêm para quem é heterossexual também. Não é verdade? Então, é colocar diante de Deus em oração. E não julgar, né? Falando, é impossível. A luta é grande mesmo. A luta é grande. 4 e 5. Que as igrejas cristãs devem ser anunciadoras da verdadeira liberdade sexual. Lembra que eu comentei isso no começo. Trazendo as pessoas a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador do sexo. E aí, meus irmãos, entra aquilo que a igreja deve realmente fazer, o que ela sabe fazer. O evangelizar, o discipular as pessoas. E não abrir mão dos princípios que Deus determina na palavra. O abrir de mão desses princípios, muitas vezes a gente deixa portas, né? Possibilidades, portas de escape. Não existem. E a gente não pode falar que é impossível também essas coisas, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele se fez homem, como nós. Ou nós cremos nisso, ou fecha a Bíblia e para de ser crente. Cristo teve o mesmo sentimento, Ele teve as mesmas tentações, na verdade, que nós. Ele foi homem. Sede, com certeza. Você acha que
A tentação sexual não fez parte da vida de Cristo? A Bíblia diz que ele, sem pecado, ele pôde ir para a cruz no nosso lugar. Então, eu sempre, quando eu estou falando com alguém, eu estou apelando para Cristo. Eu não falo assim, eu não tenho como te aconselhar desassociando de Cristo. Porque as pessoas, quando falam assim, mas está olhando para Cristo, fica impossível para mim. Não. Cristo, homem. Que as Escrituras são fonte e o comando para todas as áreas do nosso viver. Inclusive sexualidade em todo o seu alcance, todas as suas possibilidades. Tá bom? Então, são afirmações. Cristo é o Senhor do sexo. Cristo é o Senhor da sexualidade. Porque Ele nos salvou. Quando Cristo te tirou do lamaçal do pecado e te pôs, né, diante dele, redimido, Ele te lavou também dos seus pecados, Ele transformou a sua vida, como Ele transformou a minha. Você acha, meus irmãos, 40 e tantos anos de vida cristã, e quantas lutas eu passei na minha vida? Estou falando de mim, eu sei que você também. Mas você olha agora para trás e fala, valeu a pena ou não valeu a pena? Você está reclamando, eu vou reclamar? De forma alguma, pelo contrário, eu sou grato a Deus. Porque eu acredito que a minha vida poderia ser muito pior. Mesmo que eu tivesse uma boa vida materialmente. Mas estivesse longe de Cristo, que lucro há nisso? Graças a Deus, então, por Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Vamos orar para a gente tomar café, né? É muito bom. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Afirmamos, Pai, que Jesus Cristo é o Senhor da sexualidade. Com isso, Pai, nós desejamos que Ele reja a nossa vida na totalidade dela. Não tenha áreas, Deus, escondidas, áreas onde o Senhor não intervenha. Ó Deus, faça isso por misericórdia em nossas vidas. Age, Senhor, ajuda-nos. Ajuda cada um, Pai, que tem passado por lutas, seja nessa área ou outra qualquer. E abençoe, Senhor. Dá força, que possa encontrar no Senhor toda a resposta necessária, todo o auxílio, Pai, que precisam. Ó Deus amado, no Senhor, Pai, é uma riqueza infindável. O Salmo diz que o Senhor é nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Então não temos do que temer. Nos ajude, meu Deus, a sermos firmes e fiéis, principalmente, ó Deus, na área da sexualidade com a qual nós estamos tratando nesses encontros. E nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, amém.